mais uma vez de um assunto maravilhoso, né? E o nosso objetivo aqui e também, né, queremos levar dentro desta live uma palavra de conforto ao teu coração, uma palavra que possa fazer totalmente a diferença na sua vida. Certamente horário brasileiro, olha só, 20 horas e 12 minutinhos, estamos aqui um pouquinho atrasado, mas iniciando, tomando posse aqui do nosso podcast Falando com Gente Grande. Hoje tem gente bonita por aqui, viu? Ô glória! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, né? Um tema que certamente precisamos todos os dias pararmos, pensarmos e analisarmos em relação a este tema que nós vamos tratar, né? Obras e ações sociais garante salvação. E aí, ficou curioso para o nosso podcast? Hoje o nosso podcast está recheado de novidades e de coisas maravilhosas. Temos também aqui na igreja, né, com muita alegria, com muito prazer em receber uma das pessoas, não vamos dizer assim mais velha, mais experiente, né, dentro do nosso podcast, nos dando aí esta alegria, este prazer imenso de compartilhar, né, que é a nossa irmã Marina. Claro, todos os nossos queridos e amados irmãos são muito bem-vindos, né, ao nosso podcast e também a nossa live que está sendo transmitida ao vivo agora, né? Antes de mais nada, eu quero chamar a sua atenção. Gostaria que você parasse neste momento e aproveitasse por este tempo que assim é nos dado e vamos falar com Deus, vamos fazer uma oração junto. Você que está aí na sua casa, que vai participar, eu já peço a você, né? Olha, avisa o pessoal aí da sua igreja que o pastor Mário Lino, lá da IPR Morumbi, já abriu a live e já está falando com gente grande. Então, manda aí, né? Para os seus familiares, para o seu filho, para a sua esposa, né? Para o seu vizinho, para os seus amigos do trabalho. Então, o importante é, né, abrirmos essa live com uma oração. Eu gostaria de fazer essa oração não só com os meus convidados que estão aqui, mas com você também que está aí e vai nos prestigiar com este momento tão maravilhoso e glorioso que o Senhor tem nos dado, né? E em primeiro lugar também queremos agradecer a presença de todos os nossos queridos e amados irmãos que vão participar e vão entrar. Mas vamos orar, sem mais delonga, vamos orar e vamos falar com Deus. Feche os seus olhos então aí aonde você estiver. E eu juntamente com esse time aqui de campeões, né, falando com gente grande, estaremos orando juntamente com cada um de vocês. Querido e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos a Ti por mais essa oportunidade de podermos transmitir, Senhor, por meio desta live, uma palavra, Senhor, ao coração de cada um, Senhor, que vai ouvir, que vai compartilhar. Ó Deus, usa-nos, ó Deus, como ferramentas capazes e agradáveis sobre, ó Pai, a Tua vontade. Ó Pai, fale os nossos corações, fale o coração dessa pessoa que vai entrar, que vai nos assistir. Permita que possamos aqui, Senhor, sermos uma ferramenta Tua, Senhor, nas Tuas mãos. E desde já, quero, Senhor, abençoar a vida deste meu amigo, a vida deste meu irmão, seja aonde ele bem estiver, que o Senhor possa alcançar a vida espiritual, a vida física, a necessidade, Senhor, de cada um. Assim nós oramos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amados? Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Hoje nós falando com gente grande, né? Já está aí a todo vapor e vamos falar com propriedade em cima de um tema tão importante, né? Obras e ações sociais, garante salvação, né? Sabemos que somente uma pessoa pode de fato nos garantir a salvação, né? Estamos aqui junto com os nossos queridos e amigos irmãos, né? Quero aqui apresentar os nossos amigos e irmãos que aceitaram vir aqui nessa noite para que possamos trocar, né, essa ideia, trocarmos esse conhecimento dentro deste tema que é tão expressivo e tão maravilhoso. Quero aqui dar as boas-vindas ao nosso querido irmão presbítero Fernando. Seja muito bem-vindo, viu, presbítero Fernando? Uma honra recebê-lo aqui nessa noite, viu? Temos também aqui a nossa irmã Marina, né? Nossa irmã Marina,
vai falar com propriedade nessa noite, né? Utilizando a palavra de Deus. Seja muito bem-vinda, viu, irmã Marina? Uma grande alegria, um prazer imenso recebê-la aqui, viu? Temos também o nosso querido irmão Pastor Fabrício, da Assembleia de Deus, não é isso? Pastor Fabrício, seja muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui, uma honra, viu? Uma honra receber a sua pessoa aqui para tratarmos deste assunto tão maravilhoso, tão importante. Seja muito bem-vindo, Pastor Fabrício. Obrigado, pastor, por essa oportunidade, creio que vai ser uma bênção. Olha, já estamos sentindo, viu? A presença, a graça de Deus. E eu sei que você aí da sua casa também vai sentir a graça, vai sentir a presença, vai aprender a palavra de Deus nessa noite de hoje, dentro do nosso Falando com Gente Grande. Temos também, não poderemos esquecer, né? A nossa querida irmã Diaconisa Luciene. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado este convite e nos vir aqui nos prestigiar. Muito obrigado pela tua presença, viu? Diaconisa Luciene vai falar também com propriedade. Amém, queridos? Deixa eu sentar um pouco aqui para que possamos realmente falar com esses camaradas que são grandes, né? Com essas pessoas tão maravilhosas que o Senhor tem preparado, né? E aí, ficou curioso para este tema, né? Obras e ações sociais garantem salvação. Todos nós sabemos que, né, não é as nossas obras, não é as nossas ações que vai garantir a minha, a sua, a nossa salvação. O que de fato vai garantir a minha, né, e a sua, a nossa salvação é exclusivamente uma pessoa. E essa pessoa tem nome. E de quem que nós vamos falar? Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, dentro do nosso programa Falando com Gente Grande. Que alegria poder receber, né, você aí, com essa, nos dando este prazer, nos dando essa audiência dentro do nosso podcast Falando com Gente Grande. É uma grande alegria poder receber. Mas vamos lá, né, para o tema da palavra de Deus, que foi assim selecionado, escolhido com muito carinho, né, para você ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus e ter aí um tempo tão expressivo dentro, né, do nosso, claro, podcast Falando com Gente Grande, que já está a todo vapor. Mais uma vez queremos agradecer a presença de vocês que já está entrando aí e vai participar conosco do nosso podcast Falando com Gente Grande. Antes de mais nada, eu gostaria de ler aqui um relato da palavra de Deus também, mas é um relato que é tão importante, né? A palavra do Senhor nos diz assim, queridos e amigos irmãos, né? Esse é um relato que eu peguei na internet essa semana e achei tão importante isso, e é uma grande verdade, né? Ó, a Epístola aos Romanos é uma das cartas mais importantes da Bíblia e apresenta uma teologia clara e profunda sobre a natureza de Deus, pecado, salvação e santificação. Este relato, enquanto nós estávamos separando a palavra para meditar, me chamou muita atenção, né? E nós precisamos, claro, estarmos aprendendo um com os outros. E o nosso podcast nessa noite de hoje é justamente sobre isso. Estamos aqui com os nossos irmãos, não para testar o conhecimento de ninguém, porque são pessoas grandes, são pessoas que entendem da palavra de Deus, e nós queremos trocar este conhecimento, trocar essa ideia, entender por que de fato eu, né, fui salvo, por que de fato o Senhor me escolheu, te escolheu, escolheu os nossos irmãos. Ou seja, nós éramos pecadores, estávamos completamente condenados, né, pelas nossas ações, pelo nosso pecado, mas Deus achou graça em cada um de nós e resolveu nos dar mais uma oportunidade, né? Só eu que falo, né? Os irmãos estão aqui ansiosos para falar, mas vamos deixar os nossos queridos e os nossos amigos, irmãos também poder falar, né? E aí, talvez você esteja aí falando, poxa, mas esse menino fala demais, esse menino não deixa ninguém falar, não dá oportunidade. Calma, vai chegar o momento certo das oportunidades dos nossos queridos e amigos irmãos. Mas, sem mais delongas, vamos para frente dentro do nosso Falando, né, com Gente Grande, abordando esse tema que
precisa ficar gravado no seu coração. E durante esse programa nós estaremos falando, estaremos insistindo, né? Obras e ações sociais garante a salvação? Não garante salvação. Não adianta eu dar a cesta básica, não adianta eu fazer a casa do irmão, não adianta eu fazer de tudo a favor do irmão esperando que eu venha ser salvo. Ou seja, eu preciso fazer isso, por quê? Porque nós precisamos amar uns aos outros, e quando nós amamos uns aos outros, nós damos, né, ao nosso irmão aquilo que de fato nós já recebemos da parte de Deus. O nosso Falando com Gente Grande hoje está a todo vapor. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mas vamos ouvir aqui o nosso querido irmão presbítero Fernando em relação a esse tema, né, o qual nós escolhemos nessa noite, para que possamos dialogar, né, obras e ações sociais, né, garante salvação. E aí, presbítero Fernando, na sua opinião em relação a esse tema que está sendo abordado, o que o senhor poderia nos dizer, nos ensinar, trocar essa informação, não só conosco que estamos aqui, mas em especial aos nossos irmãos que estão lá do outro lado, ansiosamente esperando aprender um com os outros? E aí, obras e ações sociais garante a nossa salvação? Vamos ouvir aqui o nosso querido irmão presbítero Fernando em relação a esse tema, né, o qual nós escolhemos nessa noite, para que possamos dialogar, né, obras e ações sociais, né, garante salvação. E aí, presbítero Fernando, na sua opinião em relação a esse tema que está sendo abordado, o que o senhor poderia nos dizer, nos ensinar, trocar essa informação, não só conosco que estamos aqui, mas em especial aos nossos irmãos que estão lá do outro lado, ansiosamente esperando aprender um com os outros? E aí, obras e ações sociais garante a nossa salvação? Presbítero Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez, fique à vontade. Obrigado, pastor, obrigado por essa oportunidade de estar aqui, né, participando. Pela terceira vez que estou aqui participando desse programa que tem levado um pouco da palavra de Deus para as pessoas, e me sinto muito honrado, né, de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor, a palavra do nosso Senhor Jesus. Então, uma boa noite para todos, não vai ficar esperando, porque está dando boa noite, e que a paz do Senhor Jesus seja com todos, e vocês fiquem atentos e possam ouvir, né, e se alimentar do pouco que vai ser falado aqui da palavra do Senhor. Né? Boa noite para vocês, a paz do Senhor Jesus. E respondendo a pergunta aqui, né, do nosso pastor, ele nos perguntou se as obras e as nossas ações sociais garantem a salvação, né? Com base no texto de Efésios capítulo 2, versículo 8, a qual foi o texto que foi escolhido para falar sobre esse tema. Eu vou ler aqui para os irmãos, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então esse texto já vai responder essa pergunta, que as nossas obras e as nossas ações sociais não nos garante a salvação. A nossa salvação é somente através da graça, né? Que foi que Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E isso nos dá, né, o privilégio de sermos salvos, crendo, né, em Jesus Cristo. O texto ele deixa isso bem claro aqui em Efésios, a qual nós acabamos de ler. E para que nós possamos entender um pouco, nós temos que saber o que significa a palavra graça, né? Porque nós fomos salvos pela graça. E o que é a graça, né? A graça, o significado da palavra graça é favor imerecido, né? É algo que nós não merecíamos, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos concedeu esse privilégio, esse presente para nós, mesmo nós não merecendo, pastor. A palavra de Deus vai nos falar que nós vivíamos em pecado, vivíamos desgarrados, né, como ovelhas, aí, sem pastor, vivendo uma vida de pecado, fazendo tudo aquilo
que a nossa carne desejava fazer. E a palavra de Deus ela é bem clara que em Romanos vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós só podemos ser salvos somente pela graça, né? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É justamente para que nós não se gloriem, que pelas nossas obras, as nossas ações possamos ser salvos. Deus nos deu algo, Deus fez algo para nós que nenhum ser jamais conseguirá fazer. Nenhum homem conseguirá fazer aquilo que Deus fez por nós. Talvez alguém pense, poxa, mas e Abraão? Abraão deu o seu filho, né? Ali, mas ele deu o seu filho, não foi por alguém que não merecia. Ele deu o seu filho, não foi por um pecador, por alguém que não merecia. Ele deu o seu filho para Deus, em obediência e em fé, porque ele creu em Deus. Então Abraão ele foi justificado por crer em Deus, e não foi justificado por oferecer o seu filho. Entende? Então, nós somos salvos pela graça. E realmente, nenhum de nós daríamos o nosso filho. Eu que tenho 2 filhos, né? Daria? Pelo menos você tem dois, presbítero, um só. Eu poderia até falar da boca para fora, ou qualquer outra pessoa falar da boca para fora que daria seu filho, mas quando chegasse o momento, eu acho que o coração não deixaria dar o filho. E se desse, se existe uma pessoa para dar o seu filho por alguém, ele daria por uma pessoa que ele ama, como se desse um presente em troca daquilo que recebeu. E o propósito de Deus foi esse: dar algo que ninguém pode dar nada em troca. Nem a nossa própria vida vai fazer com que esse presente é dado em troca, é em retorno daquilo que Deus nos deu. É realmente algo impossível, porque não existe. Porque se a gente for parar e pensar atualmente nos dias de hoje, nós não daríamos os nossos filhos, os nossos netos. O senhor daria, pastor, a sua netinha, por alguém que não merece? Tenho 4. Não dá, presbítero. Não dá. Você daria uma Luciene, um dos seus netos para alguém que não merece? Nem merecendo, meu Deus do céu. Você daria, pastor? Não. Eu não sei se o pastor tem filho, você Não, tem filho não, mas você daria, vamos supor, sei lá, um irmão, você tem irmão. Você daria por alguém que, sabe, que não merece? Você daria a sua própria vida por alguém que não merece? Você daria, irmão, por alguém que não merece? Então esse foi o propósito, né? Deus nos deu algo que jamais ninguém na terra vai dar algo em troca, né? E aqui na epístola a qual Paulo escreveu em Efésios, né, para esta carta, né, ele estava preso a escrever essa carta para os Efésios, com este propósito, né, de salientar, de ensinar para aquelas pessoas ali que já pregavam o Evangelho. A igreja de Éfeso pregava o Evangelho, eram pessoas que falavam do amor de Deus ali, pregavam a palavra, curavam os enfermos, enfim, batizavam, fazia a obra do Senhor. Mas talvez Paulo falou nessa carta aqui com o intuito de que eles não seriam salvos pelas obras que eles estavam fazendo, mas sim pela graça que Deus enviou. Nos nossos dias atuais existem pessoas que acham que por muito falar vai ser salvo, por muito pregar vai ser salvo, por muito batizar vou ser salvo, por muito ter expulsado demônios, por ter ganhado almas vai ser salvo, né? Querendo a glória para si. Este foi o propósito que Deus fez isso justamente para a glória não ficar com ninguém. A glória é para Ele, a glória é dele. Ele é o único digno, Ele é o único merecedor de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor, né? E o propósito de Paulo ter escrevido essa carta
é para que o povo ali, os irmãos ali em Efésios, crescessem na fé, no amor e na revelação em Cristo Jesus, né? Na sabedoria e no conhecimento em Cristo Jesus. Uma das coisas também que Paulo vai falar aqui no livro de Éfeso é que ele repete a palavra amor mais de 8 vezes para aquele povo ali. Então talvez eles estavam fazendo as obras por se vangloriar naquilo. Por isso que Paulo falou essa passagem aqui, né? Para que eles ficassem cientes disso, de que por mais que eles pregavam, por mais que ele, sei lá, expulsava os demônios, batizava, curava os enfermos, eles não seriam salvos por aquilo. Paulo deixou isso bem claro aqui na epístola, né, que escreveu aos Efésios. É tanto que em Colossenses também vai falar que nós devemos fazer algo do Senhor não para com os homens, não para que nós possamos se vangloriar para o nosso próprio ego. Sabe, eu estou pregando bem, pessoas estão aceitando Jesus, né, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas e fica com aquele ego lá em cima e eu vou ser salvo por isso. Não, de maneira nenhuma. A nossa salvação é somente pela graça, pela fé, né, que Jesus veio em carne, morreu na cruz por nossos pecados, pelas nossas falhas, né, e ressuscitou e vive e reina hoje para todo sempre, né? É interessante que em Apocalipse, eu vou até ler aqui, em Apocalipse, na primeira carta, quando o anjo, né, falou para João escrever, a primeira carta foi direcionada à igreja de Éfeso. E nessa carta ele vai falar assim, no versículo 2, Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 por diante, diz assim: eu sei as tuas obras. Eu vou ler o versículo primeiro para que vocês possam compreender. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Aqui foi uma carta a qual o anjo falou para João, quando foi arrebatado em espírito, né, para o céu, e o anjo falou para ele escrever. E ele escreveu essa primeira carta para a igreja que está em Éfeso, que diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra a 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu achastes mentirosos. E sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou em outras traduções diz o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, dá a entender aqui, né, nesta carta aqui, que dá a entender não, nos fala que a igreja de Éfeso trabalhava, levava o nome do Senhor, fazia obra, né, pregava ali, ensinava, curava, enfim, todas as obras a qual o Senhor Jesus nos ensinou e deixou para que nós possamos fazer. Mas ele é exortado por algo. Ele diz assim, e sofreste, no versículo 3, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. No versículo 4, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ele vai falar de amor. E o apóstolo Paulo também vai falar de amor no livro de Efésios, nessa carta que é passada para ele. Talvez eles estariam pregando, né, por vanglória, por querer a glória para si, para ser salvo, né? Quantas pessoas nós conhecemos que acham que por vir na igreja vai ser salvo, acham que por fazer a obra vai ser salvo, acham que por orar por alguém já vai ser salvo. Isso não que nós não devamos fazer isso, devemos fazer isso, porque foi um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devamos pregar a palavra de Deus, orar pelos enfermos,
é ajudar uns aos outros, amar uns aos outros. Mas o texto nos dá a entender que faltava amor na igreja de Éfeso, e ele é repreendido por conta disso. Nesta carta era para repreender o anjo que estava na igreja de Éfeso, era que ele deixou o primeiro amor. Então fala que eles pregavam, faziam a obra, tudo, mas eles não tinham. Precisava se arrepender e voltar às primeiras obras, a qual eles tinham amor. Né? Então, a gente lembra de outra passagem também, a qual os discípulos, né, saíram para pregar e voltaram alegres por ter curado os enfermos, expulsado, né, os demônios ali no nome do Senhor Jesus, falando que os demônios se sujeitavam ao nome de Jesus, e eles voltaram alegres por conta disso. E o que Jesus falou para eles? Alegrai-vos, pois pelos vossos nomes está escrito no livro da vida. Ou seja, alegre pela sua salvação, por aquilo que eu fiz por vocês. Isso aí é mista que aconteça, porque vocês vão falar em meu nome, certamente meu nome tem todo o poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Glória, né? Então, louvado seja Deus. Mais uma vez aqui deixando bem claro que nós somos salvos pela graça, né? Crê em Jesus, crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Só para finalizar, eu gostaria de ler aqui em Romanos também. Não sei se já deu meu tempo, pastor. Já passou 5 minutos? Passou mais de 10 já. Não. Você está empolgado, presbítero? Você está empolgado com o tema, rapaz? Deixa Deus te usar, mano. Amém. Muita glória. Em Romanos é um texto que explica bem o que é a graça. Romanos capítulo 3, versículo do 21. Eu acho que até o 26, diz assim, ó: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, a graça que Deus enviou para nós, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes conhecidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Aleluia. Então, nós temos que crer em Jesus Cristo, ter fé nele, né? Na sua morte, na sua ressurreição. Daí vem, né, a salvação, né? Pela graça, né? E as obras que nós fazemos é consequência de crer em Jesus Cristo, em obedecer os seus mandamentos, em obedecer a sua palavra, né? Quando nós fazemos as obras é justamente isso, a consequência que nós cremos e temos fé na palavra em Jesus Cristo. Amém? Obrigado, pastor, pela palavra, pela oportunidade. Se eu passei do tempo aí, me perdoe. Nossa, falando com gente grande, né? Tratando de assuntos aí tão maravilhosos, especial. Hoje nós estamos aqui não debatendo, mas aprendendo um com os outros, né? Sobre obras e ações sociais. Garante a nossa salvação? A palavra também do Senhor certamente vai nos dizer, precisamente lá em João, capítulo de número 14, versículo 6, um dos discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chega até diante de Jesus, né, e faz uma pergunta tão importante, e eu gostaria de ler esse versículo para os nossos queridos e amigos irmãos, né? A palavra do Senhor nos diz assim, João capítulo 6 e versículo capítulo 14, versículo 6 de João, Evangelho de João. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem está dizendo isso?
né, o nosso Senhor, o nosso Rei dos Reis, aquele que morreu e ao terceiro dia teve, né, a oportunidade de ressuscitar. Hoje nós falando com gente grande, está abordando um tema tão expressivo e tão importante, né? Obras sociais garante a nossa salvação, a nossa, né, fazendo o bem à sociedade, garante a nossa salvação, né, estendendo as nossas mãos aos irmãos, garante a nossa salvação. Tem muitas pessoas que muitas das vezes acabam até falando, né, às vezes por falta, claro, de conhecimento, de não conhecer claramente a palavra de Deus. Eu já ouvi muito isso, eu acredito que os irmãos que estão aqui também já ouviram isso, né, que todo caminho bom leva a Deus. Isso é uma grande mentira, irmãos. Toda religião é boa. Ou seja, toda religião leva a Deus? Não! Só existe alguém que é a porta, que é a verdade, que ressuscitou e nos deu o prazer de hoje nós entendermos que somos salvos, e esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então dá glória aí, porque eu sei que você está recebendo da parte de Deus, porque nós estamos cheios aqui, viu, irmão? Nós estamos cheios de Deus aqui, e como é gostoso sentir a presença desse Deus que é tão maravilhoso. Mas vamos deixar o povo falar, pastores, foram convidados. Vamos receber a nossa querida irmã, né, diaconisa Luciene, neste momento, terá um tempinho para falar a respeito, né, obras e ações sociais, garante a nossa salvação. E aí, diaconisa Luciene, obras sociais, né, garante a nossa salvação? Na sua opinião, gostaríamos de te ouvir, em nome de Jesus. Fique à vontade para falar aquilo que eu sei que o seu coração está cheio, e vamos continuar sendo ministrados aqui nessa noite. Posso ouvir um glória aqui, irmão? Glória! Glória! Está sentindo aí a presença, né? Gostaria de estar aqui. Sabemos que muitas coisas cooperam realmente para o bem daqueles que amam Deus, mas vamos deixar ela falar.
você vê esse texto que foi que falou no meu coração, Lucas 19, que fala sobre a salvação de Zaqueu, né? Esse texto ele vem em contrapartida, né, um pensamento que acha que vai ser salvo por obras, porque Zaqueu ele era um cobrador de impostos. Então, Zaqueu não era alguém que fazia obra, pelo contrário, ele não dava nada, nem ajudava, ele tirava do povo, né? Então, a Bíblia diz que o povo odiava aquele homem, ninguém gostava dele, ninguém o amava. Então, se a salvação fosse pelas obras, aquele homem estaria perdido. Se a salvação fosse por obras, o ladrão da cruz, ele estaria perdido, porque a vida toda ele ficou matando, roubando, né, cometendo homicídio, latrocínio. Então, toda a obra daquele homem era ruim, né? Então, ele não tinha condição de se salvar. Então, se fosse por obras, essas pessoas estariam perdidas, né? Estariam perdidas. Então, lembra esse texto que você entende como a salvação é, como está escrito, é pela graça de Deus. Então, quando Jesus vem, né, quando Zaqueu vê Jesus, aquele homem tão rejeitado pela sociedade, que ninguém gostava dele, né, que não tinha obra social, ele tomava, corrigia, já disse, ele deseja muito conhecer Jesus, porque já Zaqueu era um homem que ele cria em Deus, e ele tinha no seu coração o desejo de conhecer, porque ele acreditava na promessa. Então, quando ele viu Jesus, ele entendeu que era um cumprimento de uma promessa de Deus que estava chegando para salvar, né, e o povo de Israel. Então, quando ele vê Jesus, ele vai se apressar para ver Jesus. A multidão vem gritando de lá para cá, né? E ele corre, passa adiante para ver Jesus. E a Bíblia fala que ele é um homem de estatura pequena, né? Baixa. E ele não vai conseguir ver Jesus dessa forma, ele vai subir na árvore, né? Na figueira, para poder ver Jesus. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, ele vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Hoje eu quero me hospedar na sua casa, né? Porque você é um homem que já entregou o coração para Deus. É de pequena estatura, mas é um homem gigante na fé. O homem que esperava, que aguardava, e ele vai receber o próprio Jesus. Então a salvação, ela é. Nós temos que receber. Então, recebendo Jesus, nós estamos recebendo a nossa salvação. Jesus é a nossa salvação. Você quando recebe Jesus, ele hospeda em sua casa, eu acredito que ele foi salvo, toda a sua família. O irmão já foi crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Então, lendo toda a Bíblia não deixa nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E que é por Jesus a nossa salvação e não pelo que nós fazemos. Porque eu posso passar o tempo inteiro servindo, gastar a minha vida servindo. Mas se eu não ter fé, eu não crer no sacrifício de Jesus, tudo isso será inútil. Porque as nossas obras elas só têm validade se elas estiverem na vontade de Deus. As nossas obras elas ganham validade, ela tem valor sim. Não é um trabalho que vai acabar aqui sem nenhum significado, eu fiz aqui e acabou. Não, nós seremos reconhecidos por Deus, haverá um dia que será julgado essas obras. Aleluia! E Deus vai saber se ela tem valor ou não, você vai saber naquele momento que Deus julgar se sua obra tem ou não valor. Então, assim, não é um trabalho em vão, é um trabalho maravilhoso, como o irmão já falou, ele tem seu valor, mas ele não é salvação, ele não salva ninguém. Então, o que eu digo? Posso ficar praticando obra, mas no final, se eu não tiver Cristo no meu coração, se eu não crer, se eu não receber o sacrifício de Jesus, isso será inútil para mim, né? E ainda falando sobre as obras, que às vezes a obra, as nossas obras elas são santificadas no sacrifício de Jesus, né? Nós só temos boas obras porque nós temos Jesus. Então, primeiro eu recebo a Cristo, depois eu tenho boas obras. Porque antes de Cristo, todas as minhas obras eram más. Hoje eu observava, teve um jovem rico que ele veio para Jesus e perguntou assim: bom mestre, né? Salvou Jesus, bom mestre. E o Senhor fala assim: por que me chama bom? Bom só é um, que é Deus, né? Aí ele fala: mas se você quer ser perfeito, vai lá e vende tudo que você tem e divide com o seu Isso é forte. Ele estava falando tudo, estava fazendo tudo certinho, né? Mas faltava algo dele. Então, a obra e a nossa salvação, ela andam junto, porque foi quando eu recebi a Cristo no meu coração que eu passei a servir, a ter obra, a realizar, porque o próprio amor de Jesus Cristo me impulsiona a fazer isso. Porque o homem sozinho ele não tem amor, ele só pensa em si próprio. Então, o amor que nós temos também é dom de Deus. É uma dádiva do Senhor na nossa vida. Então é através do amor de Deus, da salvação que recebemos em Cristo Jesus, que passamos a servir. Então a salvação vem de Jesus Cristo, não é pelas obras, mas as nossas obras em Cristo Jesus, ela tem um grande valor. Então continue crendo em Jesus para que Ele
mas não salva. Não salva. Se você quiser ser salvo, o caminho é Jesus. Então o caminho é Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Então não tem outros, né? É por Jesus, né? Essa é a necessidade que eu quero dizer. Aleluia! Louvado e engrandecido seja aí o nome do Senhor, né? Pela fala da nossa querida irmã diaconisa Luciene. Que alegria, que prazer imenso recebê-la aqui, né? E falar com propriedade, né? Desse tema que estamos tratando, trocando essa ideia, conversando com gente que entende, com gente grande, né? E temas tão expressivos que os irmãos estão citando em relação à salvação, né? O crer, né? A primeira coisa que eu acredito que todos os irmãos que estão aqui, e você que está aí também, no conforto do seu lar, participando conosco, né? A primeira coisa é ouvir. Porque se nós não ouvirmos, nós não vamos ouvir o que? A palavra de Deus, entender, compreender, trazer para a prática. E quando nós... A fé, é verdade, presbítero. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então, muitas das vezes, né, tem pessoas que não têm essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ter um relacionamento com Deus, de vivenciar uma vida com Deus. E muitas das vezes, se nós formos perguntar para qualquer pessoa que ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus, chega para uma pessoa e pergunta: quando você morrer, para onde você vai? O que a pessoa vai falar? Oh, peraí, você acha que eu vou para o inferno? Que isso, rapaz, eu vou para o céu. Mas como é que nós vamos para o céu se nós não temos relacionamento com o dono do céu? Como é que eu vou na casa de uma pessoa que eu não fui convidado? Eu vou entrar? Sim ou não, irmãos? Não, eu não vou entrar. Por quê? Porque eu não tenho relacionamento. Então, ouvir a palavra de Deus, permitir que a palavra ela entre no nosso coração, né? E tomarmos uma atitude de permanecermos firme até o final físico das nossas vidas, ou a redenção, que é o arrebatamento da igreja. Se nós permanecer firme, perseverando no Senhor, lutando pela nossa salvação, porque, né, o que hoje aqui, o que nos garante que nós somos salvos? Eu não posso dizer para você que está aí, nem para os irmãos que estão aqui: eu sou salvo. Eu não sei o dia da manhã. Hoje eu estou aqui, estamos dirigindo a igreja, mas amanhã a gente pode cair em pecado, amanhã a gente pode sair da presença de Deus, porque nós estamos sujeitos a tudo isso. Estamos sujeitos, essa é uma grande realidade. Mas, né, uma vez que aceitamos a Jesus, uma vez que realmente, né, permitimos que Ele seja, né, o nosso Cristo, o nosso Salvador, e passamos a fazer a sua vontade, certamente a vontade de sair da igreja, as situações vão acontecer, mas nós temos uma base a quem nós podemos de fato se segurar. Eu não sei em quem você tem segurado, eu não sei, né, em quem você tem crido, eu não sei que tipo de relacionamento você tem tido com esse Deus. Hoje nós estamos falando de obras e ações sociais. Não adianta eu ter 1 milhão de ação social, sabe, e não amar o meu próximo. Não adianta nada. Essa ação social que nós precisamos ter com um para com o outro, né? Isso já é um mandamento da palavra de Deus que nós precisamos obedecer, né? O segundo mandamento da Bíblia qual que é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Peraí, estou vendo o meu irmão necessitado, eu tenho que estender as minhas mãos ao meu irmão necessitado. Porque não adianta eu falar que eu amo o pastor Fabrício e quando ele tiver uma necessidade falar: que é isso, pastor Fabrício? Imagina que eu vou te ajudar. Não, eu preciso ter, né, atitudes tão brilhantes que posso de fato ir lá e estender, né, a minha mão ao meu irmão. Mas, continuando aqui, nós falando com gente grande dentro de um tema tão expressivo, né? Obras sociais, né? As nossas ações, as nossas obras, pode nos garantir salvação? Não pode nos garantir salvação. Somente o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sim nos garante a salvação se nós permanecermos firmes até o final. Recebendo aqui também no nosso Falando com Gente Grande, a nossa irmã Marina, uma das pessoas, né, que nós temos um grande
respeito. Claro, temos respeito por todos, né, as pessoas que estão aqui. Nossa irmã Marina é praticamente uma anfitriã aqui da nossa igreja, né? Tem uma história dentro dessa igreja e nós gostaríamos de receber a nossa irmã Marina, né, para trazer as suas colocações dentro, claro, do nosso falando com gente grande, né, trocando essa informação, trocando essa ideia. Seja muito bem-vinda, viu? Irmã Marina, né, da nossa igreja IPR Morumbi, que estará dando as suas colocações. E muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que você está aí participando conosco, claro, do nosso Falando com Gente Grande. Fique à vontade, irmã Marina. Boa noite, a paz do Senhor a todos os que estão vindo, os que estão aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade, porque é nos dito, né, que temos que levar a palavra do Senhor. E aprendermos junto é uma coisa muito importante. Aleluia. Como o irmão Fernando, né, o Fernando falou da carta que Paulo escreveu, ele escreveu para encorajar a igreja naquela época. Pelo desânimo, né, do povo, e ele escreveu essa carta encorajando. E se o povo de lá tivesse ouvido, né, prestado atenção, nós estaríamos sofrendo hoje muitas consequências. Né, que teria a obediência não teria vindo de lá. Mas não, houve a desobediência, a falta de fé, a falta de salvação. Aí não, mas eu sou salvo porque eu vou na igreja todo domingo, eu vou todo sábado. Até a ceia, né? Até a ceia, né? Achando que... Não, mas não é isso. No capítulo 2 ele fala sobre salvação e como Deus, em sua infinita misericórdia, transforma, resgata-nos do estado de morte espiritual para uma nova vida com Cristo. Né? Aí entra a graça, a fé, as boas ações. Ah, mas eu levo cesta básica, mas eu ajudo meu irmão, mas eu oro todo dia, eu levanto de madrugada, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, isso aí não é salvação. Isso aí você não está se entregando a Deus, você está fazendo por mérito seu, você não está buscando de Deus. Não está pedindo para Deus ajuda para você se levantar, dobrar os seus joelhos e orar. Não está pedindo a Deus para te colocar fé no teu coração. O meu filho está doente, eu vou orar por ele e ele vai ser curado, porque eu tenho fé que Deus vai curar. Aí eu vou ligar para o pastor, ligar orar para mim, porque ele vai orar e ele vai sarar. Não, use a sua fé. Use o dom que Deus te deu. Use a graça que Deus te deu para poder ter essa comunhão com Ele, esse encontro com Ele, esse direito de ser chamada de serva, de ser chamada de filha. Né? Então ele divide isso, a diferença entre salvação, fé e boas obras. Para nos salvarmos, a gente tem que buscar. Deus dá, mas a gente tem que perseverar. Não adianta Ele nos permitir ser salvo e a gente não fazer nada para alcançar essa salvação. A fé, muito mais ainda. Nós precisamos estar ali. Nós ganhamos a salvação, mas a gente precisa ter fé. Louvado seja Deus. Porque a salvação é um presente de Deus, mas a gente tem que ter o problema espalho por aí, então não é uma. Não estamos fazendo justo, não estamos sendo merecimento por aquilo que Deus tem nos dado. E eu achei esse tema assim, um tema bastante. Que fala muito com a gente. Né? Se a gente for prestar atenção, o amor de Cristo, né, dá o seu filho. Dá o seu filho para. Né, Deus dá o filho dele para morrer por nós, como já foi dito, quem daria? Não daria de jeito nenhum isso. Você daria um dos seus netos? Você daria? Meus bisnetos? Não, de jeito nenhum. Mas você já tem bisneto, dá um só. Não. Por amor a quem? A nós, por amor aos filhos dele, ele deu, né? Para nos salvar, para nos resgatar do sofrimento. E a gente, qualquer coisinha, reclama, resmunga, fala, porque Deus não me escuta. Eita, que Jesus está falando dentro dessa live, falando com gente grande. Fala, meu Deus. Se você está desanimado, que está nos ouvindo aqui, presta atenção no que está sendo Aleluia. falado. Presta atenção no que Deus está falando com você também. Não está falando só com os 5 aqui, os 6, 7, né, os meninos que estão nos ajudando. Ele está falando com todos nós. Segura nas mãos de Deus. Aleluia. Acredita que Ele é na sua vida. Seja perseverante, né, porque tudo vai acontecer no tempo de Deus. Eu confesso que quando o pastor me convidou, eu falei, meu Deus do céu, vou falar o quê? Aí agora o Fernando já fez uma explanação linda, ele falou no coração, no início também, mas eu acredito
fazer por merecer, né? Não é. E eu penso aqui, eu quero ler. Nessa passagem nos é ensinado que a salvação é obra exclusiva de Deus, fundamentada na graça e recebida pela fé. No entanto, ela nos transforma de tal maneira que somos capacitados a viver para a glória de Deus. Boas obras são que Ele já planejou para nós. Deus já planejou tudo aquilo que a gente tem que fazer, né? Essa passagem nos desafia a abandonar a autossuficiência e nos render completamente à graça divina. Era só o que eu tinha falado. E já foi falado o que eu tinha escrito aqui, pode. Mas o povo é tão gostoso! E eu acho que isso é muito bom, esses encontros. Eu acho que todas as pessoas deveriam assistir essas lives, porque eu assisti a primeira e é muito bom, a gente aprende muito. Eu tenho participado de estudos, nós tiramos todo mês o dízimo, né, na palavra das irmãs falam isso no grupo, nós fazemos 3 dias de estudo todo mês. E tem sido gratificante. Antigamente eu teria medo até de abrir a palavra. Hoje, graças a Deus, pela misericórdia, eu estou lendo a Bíblia pela 3ª vez. Eu estou muito feliz, porque até 2022 eu peguei, eu não tinha lido nenhuma vez. Crente há quase 40 anos. E hoje já estou lendo pela 3ª vez e tem surtido muito efeito. Sou grata ao nosso Deus por isso. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Está aí a fala da nossa irmã Marina, né, da IPR Morumbi, né? Que alegria poder ser ministrado, né, por uma pessoa que há tanto tempo, irmãos, ela tem congregado conosco, né? A gente olha para os nossos queridos irmãos, eu não vou dizer velhos, mas experientes, e a gente tira muitas lições, né? Tantas situações que os nossos irmãos já atravessaram, passaram, e às vezes a gente, é o que você falou, é uma grande verdade, irmã Marina, em relação, né, tá doendo a nossa unha, já é motivo para não ir para a igreja, estou com uma dor de cabeça, cheguei estressado com o trabalho, né, já é motivo para mim não ir para a igreja, para mim não ir para o culto de oração, para mim não ir, né, para a casa do Senhor, e muitas das vezes a gente, né, façamos pouco caso. Hoje nós estamos abordando um tema aqui tão importante, né? Obras e ações sociais. Garante salvação, irmãos? Não garante salvação. Não adianta eu ser bom, não adianta eu ser o cara. O que adianta, né, a gente ser essas pessoas que faz milhões de coisas, mas não tem o principal, né? Que é realmente, né, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Só Jesus pode nos salvar e nos levar para o céu. Não existe intermediário, não existe, né? É Jesus. Se não for Jesus, não tem conversa, né? Muitas pessoas acabam dizendo, não, quando eu chegar lá no céu, eu vou trocar uma ideia com Deus, Ele vai me entender, né? Eu sou uma pessoa muito ocupada, eu sou uma pessoa, né, cheia de ações para fazer, e muitas das vezes eu não tenho esse tempo para me chegar e se apresentar diante de Deus, né? Para até mesmo aceitar Ele, queridos. O tempo, né, é agora, estamos no tempo da graça, no tempo do retorno. Jesus está voltando, querendo este mundo ou não, Ele vai voltar porque é promessa dele. Amém. E o nosso falando com gente grande está abordando esse tema tão importante, né? Não adianta ser religioso. O que nós precisamos ter? Relacionamento com Deus. Isso faz a diferença na vida daquele que certamente recebeu, né, a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, né? Hoje o nosso programa Falando com Gente Grande está abordando esse tema, né? Obras sociais, né? Obras e ações sociais. Garante salvação? Não garante. Só Jesus nos garante a salvação. Estamos também recebendo aí o nosso querido amigo e irmão, né, pastor Fabrício da Igreja Assembleia de Deus, que veio aqui hoje nos prestigiar com a sua presença, nos dar essa honra de trocarmos essa informação, trocarmos essa ideia, e tão importante
importante é, irmãos, né? No programa passado falamos de um tema tão importante, né? De não fazer acepção, né? A gente aqui da igreja IPR Morumbi jamais iremos fazer acepção, né? A nossa live, o nosso podcast é aberto a cada pessoa que queira participar, os convidados que vêm participar, eu tenho certeza que são homens e mulheres de Deus, né? Por isso que o programa é Falando, Conversando como Gente Grande. Seja muito bem-vindo, pastor Fabrício. É uma grande alegria recebê-lo aqui. Fique à vontade para fazer as suas colocações. E é uma grande honra tê-lo aqui no meio de nós, dentro do nosso programa Falando com Gente Grande. Pastor Fabrício estará fazendo as suas colocações e nós vamos ouvir e continuar sendo ministrado como você está sendo ministrado, né, pela palavra de Deus. Seja bem-vindo, pastor Fabrício. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade a Jesus Cristo, segundo as irmãs que estão aqui, ao pastor Mário pelo convite. E eu creio que Deus já falou, né, irmão? Nós podíamos até parar e ir embora, mas eu creio que cada um tem uma porção que Deus tem sobre nossas vidas. E abordando esse tema, obras sociais garante a salvação, mas, irmão, um tema muito preocupante nos dias de hoje, porque os dias de hoje, qualquer tipo de coisa que você faça dentro da obra do Senhor, as pessoas já se sentem colocado como que já está salvo. E na realidade, se nós for lá em Salmo 125, capítulo 1, vai dizer: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia! Então, e a palavra do Senhor também vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então, assim, toda essa trajetória que nós estamos vivenciando e vendo, nós vemos que a obra não é sobre nós, mas é sobre Cristo. Porque se nós olhar a obra sobre nós vamos esquecer aquele que morreu na cruz. E quando nós direcionar nosso olho à cruz, nós vamos entender que nós estamos fazendo pouco. Nós estamos na dependência daquele que se proporcionou na cruz. Entenda bem, eu estava com o pastor Mário lá no serviço. Eu fico muito, assim, chego até a me arrepiar quando nós falamos da cruz. Que parece que a cruz, o povo esqueceu da cruz. Estão falando mais sobre eles e sobre a vida de cada um que está na presença, mas esqueceu da cruz, porque teve uma trajetória, porque o Senhor não deu seu filho só por dar, não tinha um propósito sobre isso. Qual que era o propósito? O propósito é que eu e você, nós damos uma continuidade daquilo que Ele fez na cruz, e se eu não conhecer Ele lá na cruz, eu não vou ter relacionamento com Ele até a minha salvação. Da glória. Olha, eu já estou me arrepiando. Eu sou pastor, eu sou pentecostal, meu irmão, desculpa aí. Por quê? Não, pastor, fique à vontade, aqui é liberado, viu? Por quê, meus irmãos? Porque a cruz é o principal argumento de nós ter a salvação. E quando nós esquecemos da cruz, aí nós começamos a soberba vir sobre nós. Eu preguei, eu arrebentei, eu louvei. Teve um mover que só Deus, porque eu fiz, mas esqueceu que nós não temos poder para fazer nada. Se Ele disse: eu vou ao Pai, mas não deixarei vocês órfãos, deixarei vocês com o Espírito Santo Consolador, é que Ele estava dizendo assim: não vai ser na sua dependência, mas vai ser na minha dependência. Eu entendo que quando aquele leproso estava lá e falou: Senhor, quando a água agita, não tem ninguém que me ajuda a entrar. Mas ele estava dependendo de pessoas. Quando nós olhamos a cruz, nós dependemos dele. Verdade. A diferença é pessoas, a diferença é a cruz. Olha só, meus irmãos, isso é tremendo que Deus me deu. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos ela não só madeira, nós olhamos Cristo, nós evangélicos. Só que quando nós esquecemos de olhar com o olho espiritual, nós vamos olhar com o olho carnal. Dizer: Ele fez porque quis, Ele moveu porque aconteceu. Não era propósito, não, era sobre mim e sobre você que Ele foi parar na cruz. E hoje em dia nós vemos pessoas dizendo: eu tenho Cristo no meu coração, eu sou um cara bom, eu não faço maldade para ninguém, eu já sou salvo, eu estou melhor, a minha salvação é mais certa do que quem está lá dentro da igreja. É um engano de Satanás. Porque ele vem com um sapatinho de algodão, ele vem colocando sobre nós que nós talvez tenhamos que lutar sobre a salvação. Mas sabemos que a salvação já foi paga. Paga onde, pastor? Na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja E o que a irmã Deus. falou aqui, eu vou guardar e não vou esquecer mais. Nós temos que continuar fazendo nossa prática.
O presente já não foi dado. Quem? Ele na cruz. E agora, pastor? Agora eu e você tem que levantar para dar continuidade no processo que foi lá na cruz. Pastor, e quando nós estamos na ceia, que ele fala assim, examine o homem a si mesmo. Quando o Senhor fala assim, quando está escrito no livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e diante, vai nos dizer o quê? Examinar o quê? Examinar nós. Não posso examinar minha irmã, porque eu não sei como está o relacionamento dela com Cristo. O que está separando o povo de conquistar a salvação é os apontamentos. Tipo, aquela irmã não está preparada, mas será que nós também estamos preparados? Será que nós também não estamos passando o mesmo processo? Porque a Bíblia fala que vai ser olhada a sobra que nós praticamos. E aí? Nós vamos mostrar o quê? Eu não posso mostrar só porque, não, eu sou pastor. Isso é título. Isso não quer dizer que, através de eu ser pastor, que eu já estou salvo. A Bíblia fala que nós temos que buscar a salvação e não vai ser de graça. Há um preço. Aí é aquilo que a irmã falou. Nada é de graça. Você recebeu lá na cruz. Agora, quem vai dar continuidade? Somos nós. Então, quando nós entrar dentro do templo, nós não podemos olhar a igreja, nós temos que olhar a cruz. Isso eu nunca mais tirei, desde o tempo da convenção, sobre isso. Que se eu olhar para o templo, eu não volto mais. Mas se eu olhar para a cruz, vale a pena, porque o preço foi grande. Eu me emociono porque eu vejo pessoas que esqueceram disso, irmão. Esqueceram que a cruz é o principal argumento no culto, é a cruz. Pode ter louvor, pode ter a palavra, mas quando você está vendo a dimensão onde você fecha o olho e você fala assim, Senhor, eu estou fazendo pouco, Pai. A salvação para mim está distante demais. Porque o que eu estou aqui, eu estou com o corpo físico. Mas esse corpo um dia a terra vai levar. Mas o meu espírito tem que ansiar te ver, tem que ansiar poder entrar no paraíso. Porque quando eu tiver a mente, eu não estou aqui não, eu estou aqui na terra, eu tenho RG, mas o meu passaporte não é aqui, meu irmão. Quando eu entrar na casa de Deus, eu olhar a vida do meu irmão do lado ali, talvez ele está passando uma dificuldade, talvez ele está passando algo que eu não estou passando, mas só de nós abraçar ele e falar, hoje o culto vai ser diferente, irmão. Ele vai começar a sentir a presença do Eterno e vai falar, não, a minha vida não vai parar por causa dessa dificuldade, os meus problemas não vai parar por causa disso. Eu recebi um abraço de Deus e o próprio Deus usou a vida daquela pessoa, para quê? Para dizer para mim que ainda existe uma salvação. Atrás de todos os processos nossos, a principal é a salvação. Porque tem muitas pessoas que falam assim, a fulana morreu, já está salva. Nossa, está deitado no seio de Abraão, tá? Meu irmão, mas o que ela fez? Porque nós temos o costume de falar isso. Mas se nós olhar a obra, falta muito aí. Se nós olhar o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, nós estamos chamando a atenção daquele que está na cruz. Ele olha para cá, para essa mesa e fala assim, valeu a pena. Porque agora eles poderiam estar em todos os outros lugares, mas estão falando do meu propósito. Então você que está aí na live, eu quero trazer uma palavra para você, que a partir de hoje, não entra dentro do templo com o corpo só carnal, mas entra com o corpo espiritual e a mente voltada a Cristo. O que é Cristo? É aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Porque através de você entrar e reconhecer Ele na cruz, você não vai ver defeitos, você não vai ver falatório, você não vai ver nada. Você vai olhar a cruz. E olhando a cruz, você vai chegar no propósito. Qual que é o propósito? De fazer acontecer a tua manifestação na tua casa, na tua família. E algo principal, trazer a tua casa e a tua família para a salvação. Porque uma coisa interessante, pastor, eu fico analisando dentro do templo, que as pessoas falam assim, o culto foi maravilhoso, o culto foi bom, pastor, a palavra foi boa. Mas muitas das vezes nós esquecemos aquele que ficou em casa. Que o principal que nós queremos é que o Senhor visita eles e que haja a salvação. É por isso que quando termina o culto, o bom feito é nós pegar e entrar para a nossa casa e profetizar o que nós recebemos. Porque se nós passarmos na casa de um de outro, você vai perder o foco daquilo que Deus está mandando nós abençoar nosso lar.
E quando o nosso lar é abençoado, automaticamente a salvação está parada. Porque pode ver que muitas pessoas, está acontecendo muito reboliço, ele não está atingindo só quem está lá fora, quem está dentro da igreja. Aí ele joga o quê? O desânimo. O desânimo vai te afastar você da cruz, vai jogar depressão, vai te acabar com a tua vida, vai jogar desespero, acabou. Daí vai entrar o quê? Os medicamentos, aonde é do homem. Não é Deus que não, é do homem. Porque o único recurso que vai nos afastar da salvação é nós não querer olhar a cruz. E se nós não olhar a cruz, nesses últimos tempos, nós vamos perder a salvação. Porque se olhar para mim, eu tenho falha. Se olhar para a irmã também tem falha. Se olhar para o pastor, a irmã, para você, todo mundo tem falha. Verdade. Mas se nós entrarmos no reino e olhar para a cruz, acabou. Aleluias. O culto de você é diferente, a atmosfera é diferente. Ninguém quer correr, você corre. Ninguém quer aplaudir, você aplaude. Por quê? Porque você está focado na cruz. Vão chamar você de louco, vão chamar você de doido, mas é a cruz que está induzindo a você a salvação. E enquanto nós estiver com foco na cruz, nada vai dar errado. Então, o que eu quero finalizar aqui e dizer para você é a cruz. Sem a cruz não tem como chegar à salvação. Pastor, por que está indagando tanta cruz? Porque ele vai dizer, o pastor Majanel aqui em João 14, versículo 6, ninguém vê o Pai a não ser por ele, pelo Filho. Então assim, enquanto nós estivermos com o pensamento e a mente nas coisas terrestres, nós não vamos conseguir enxergar as coisas espirituais. Temos carro, meu irmão, é maravilha, temos casa, temos chuveiro, tomar banho, tudo isso é maravilha. Mas você parou de pensar que de uma noite, de uma hora para outra, você já não vai existir mais. E tudo isso vai ficar, né? Sabe o que vai gerar? Confusão no meio da família, briga, discussão. Mas se você olhar para a cruz, você vai falar, Senhor, tudo isso aí ó, é passageiro. Isso aí eu não quero. Porque se nós olhar para a cruz, nós vamos levar o quê? Só a cruz, meu irmão. Nós vamos levar a salvação. Pastor, mas a salvação é muito importante. É mais do que importante. É você reconhecer. Nós temos a identidade que o nosso governador passou para nós. A identidade, nós temos a nossa digital. Mas se nós não tivermos a principal salvação, aleluias, tem o nosso CPF. E a salvação nós temos? É através da cruz. Ó, você vê que é tão importante que não tem deputado, não tem juiz, não tem promotor, não tem ninguém. Isso aqui você adquire como? É você mesmo. É fechando os olhos e falando, eu tenho que olhar para a cruz. E olhando para a cruz vai trazer. Qual o resultado, pastor? A salvação da vida eterna. É isso que é o propósito da nossa geração hoje. É se levantar, olhar para o autor e consumidor, aquele que vai vir buscar a igreja. E o noivo vai vir buscar o quê? A igreja que esteja pronta. Como vou estar pronto? Quando você olhar para a cruz. Não tem ninguém perfeito, meu irmão. Mas quando olhar para a cruz vai ser referencial para nós. É a mesma coisa nós olhar para o espelho e ver o próprio Cristo dizendo, o caminho é esse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu agradeço a oportunidade, viu, pastor? Que Deus abençoe. Vou ficar por aqui. E eu creio que foi de grande valia todas essas conversas. E creio que o Espírito Santo recebeu em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Está aí as colocações, né? Hoje o nosso programa falando com gente grande da nossa live, né? A todo vapor, que alegria, né? Falando de um tema tão expressivo, né? Obras e ações sociais. E aí, garante salvação? Não adianta nada, né? Como o pastor Fabrício acabou de dizer, né? Não adianta ter uma caveirinha de pastor, não adianta saber pregar, não adianta ter teologia, não adianta ter nada. O que adianta ter realmente no coração, termos a certeza de que Jesus fez uma obra e permitir que esta obra que Ele fez nas nossas vidas, né, os nossos amigos, irmãos possam ver a libertação sobre as nossas vidas. Sim, isso vai nos garantir a ser salvo, né? E às vezes o que o pastor Fabrício acabou de dizer é uma grande verdade, né? Às vezes tem um pregador, né, que às vezes a gente chama, poxa, aquele fulano, né, ele é tão usado por Deus, e às vezes ele vem e faz um movimento dentro da igreja, e às vezes vai embora, né, cheio de expectativa, de que Deus de fato usou ele. Ou seja, para quem que é a glória? É para Jesus, é para a cruz, ou é para o pregador?
Pense nisso, no que o pastor Fabrício falou. Não adianta nada eu ser um pastorzão, eu ter títulos, milhares de títulos, mas não priorizar. Quem que precisa ser priorizado na minha, na vida dos meus irmãos, na vida da igreja, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós priorizamos Ele, certamente, irmãos, toda a honra, toda a glória, toda a exaltação vai para Ele e não para nós, porque somos falhos, somos humanos, corremos o risco, sim, de cair, de pecar, mas sabendo que fomos justificados. Oh, irmãos, se a igreja entendesse o peso desta palavra, que somos justificados pela cruz do nosso Senhor e Salvador. Olha, a salvação, irmãos, se a igreja tivesse esse tipo de visão, a igreja seria diferente. Mas estamos falando de pessoas, e pessoas que têm a mente diferente. Não é fácil lidar com pessoas que têm a mente diferente, mas estamos aqui hoje abordando, esse tema tão expressivo e tão maravilhoso. Obras e ações sociais garante salvação? Não. Garante salvação, presbítero Fernando? Não. Garante salvação, Marina? Garante salvação? Não. Garante salvação, Diaconisa? Irmãos, não garante salvação. O que nos garante a salvação é nós permanecer firme. Quando a luta vir, quando o diabo tentar nos derrubar, nós se levantar e entender e priorizar esse Cristo que temos servido, colocar Ele à frente de tudo. Aleluia. Cair hoje, mas vou se levantar porque Ele tem segurado nas nossas mãos. Receba esta palavra, receba essa profecia sobre a sua vida e traga a essa vivência para a tua vida. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo. Eu só quero te dizer, junto com os meus amigos e amados irmãos, que existe a esperança. Ele morreu, ressuscitou, nos deu a alegria de que se nós permanecermos firmes até o final, vamos sim garantir a nossa salvação. Amém? Quero aqui agradecer, Diaconisa Luciene, presbítero Fernando, irmã Marina, pastor Fabrício, muito obrigado por ter nos dado essa honra, de vir aqui à igreja, dentro de nós falando com gente grande, e eu sei que você que está aí foi ministrado, foi tocado, Deus nos visitou e está conosco, e eu tenho certeza que a sua noite será mais agradável. Já aproveitando, queremos também desejar a todos os nossos queridos e amigos irmãos que estão nos escutando, um feliz 2025 a cada um de vocês. Que Deus venha cada dia mais suprir a sua necessidade. E aí, o nosso falando com gente grande, obras e ações sociais, garante salvação? Não garante salvação. Somente Jesus garante salvação. Ficamos por aqui agradecendo a sua presença, a sua audiência. Que Deus de fato venha abençoar a sua vida. Ficamos por aqui e, se assim o Senhor permitir, outros momentos como esse vai acontecer, porque nós não fazemos acepção de pessoas, não fazemos acepção de igreja. E antes de finalizarmos, uma coisa que é muito importante: se a placa da igreja fosse tão boa, ela não estaria lá na chuva, não estaria lá no sol, ela estaria aqui, em cima do púlpito. E às vezes tem pessoas que se gravam por isso, a minha igreja. E às vezes tem pessoas que falam: a igreja nem é dele, a igreja é de Jesus, a igreja tem dono, entenda isso, criatura. Você apenas está realmente conduzindo um povo que foi lhe dado, para você dirigir. Ou seja, a igreja nunca foi minha, querido. Eu estou aqui na Presbiteriana Renovada do Morumbi, foi-me concedido um cargo de pastor. Sim, foi me concedido, mas a igreja tem dom, e aí o dom da igreja é Jesus. E se nós não priorizarmos a vontade dele em primeiro lugar, certamente nós não seremos salvos. Deus te abençoe, um beijo no coração de cada um de vocês, e que todos possam ter uma noite maravilhosa. Ficamos por aqui, em nome de Jesus.